regresso ao canal da Maria das Contas. Neste segundo curso vou dar-te ferramentas que te vão ajudar na cadeira de Análise 2. Neste segundo capítulo vou ensinar-te cálculo diferencial no plano e no espaço. Isto é, como calcular derivadas parciais. E termino com algumas aplicações das mesmas. Preparados? Vamos começar? Na aula de hoje vou ensinar-te a calcular uma derivada direcional. Primeiro exemplo. Vamos imaginar que temos a função f de x, y, z igual a x² mais 2y² mais 3z². Temos um ponto A que tem coordenadas 1, 1, 0. E temos um vetor V que tem como coordenadas 2/3 menos 1/3 e 2/3. Para calcularmos a derivada direcional, vamos fazer por passos. Torna-se mais simples. O primeiro passo vai ser calcular o gradiente da função f no ponto A. Para podermos calcular o gradiente da função, vamos fazer as derivadas parciais de primeira ordem. Logo, a derivada parcial de f em ordem a x, em que x é a nossa variável, vai ser a derivada de x², que é 2x, mais 0 mais 0. A derivada parcial de f em ordem a y vai ser 0 mais 4y mais 0. E a derivada parcial de f em ordem a z vai ser 0 mais 0 mais 6z. Logo, o gradiente da função vai ser o vetor constituído pelas derivadas parciais de primeira ordem, isto é, 2x, 4y, 6z. E como eu disse, o que nós queremos é o gradiente da função no ponto A, isto é, o gradiente da função no ponto com coordenadas 1, 1, 0. Logo, vamos substituir o x por 1, o y por 1 e o z por 0. Desta forma, obtemos que o gradiente da função no nosso ponto indicado vai ser 2, 4, 0. E terminamos o primeiro passo. Segundo passo. O segundo passo vai ser achar a norma do nosso vetor. Vou recordar-te o vetor V que tínhamos ali atrás. É o vetor com coordenadas 2/3 menos 1/3 e 2/3. Portanto, a norma de V, por definição, é a raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado, isto é, 2/3 ao quadrado mais menos 1/3 ao quadrado mais 2/3 ao quadrado, de onde obtemos raiz quadrada de 4/9 mais 1/9 mais 4/9. Ou seja, raiz quadrada de 9/9. Isto é, raiz quadrada de 1, que é 1. Como a nossa norma deu 1, isto quer dizer que o vetor V que temos inicial é unitário. Então, vamos para o último passo. O terceiro passo, que é o cálculo da derivada direcional da função no ponto A sobre a direção de V, por definição, vai ser o
produto interno do gradiente da função no ponto A sobre o nosso vetor V unitário. Portanto, este símbolo aqui é de produto interno. Então, a derivada direcional da função no ponto 1, 1, 0, sob a direção do nosso vetor V, vai ser igual ao gradiente da função no ponto 1, 1, 0, que calculamos no primeiro passo, produto interno com o vetor unitário. E verificamos no segundo passo que o nosso vetor V já é unitário. Portanto, vamos escrevê-lo 2 terços menos 1 terço e 2 terços. O gradiente da função no ponto deu 2, 4, 0. Produto interno com o vetor 2 terços menos 1 terço, 2 terços. O produto interno entre dois vetores calcula-se multiplicando a primeira componente de um pela primeira componente do outro, isto é, 2 vezes 2 terços, mais a segunda componente de 1 vezes a segunda componente do segundo vetor, 4 vezes menos 1 terço, mais a terceira componente vezes a terceira componente do segundo vetor, 0 vezes 2 terços. Isto é, 4 terços menos 4 terços mais 0. Ou seja, a nossa derivada direcional dá 0. Terminamos a dizer que realmente a derivada direcional da função num ponto A sob a direção de V deu o escalar 0. Segundo exemplo. Este segundo exemplo, vamos pegar num vetor que não é unitário, para percebermos nessa situação o que é que se faz. Então, a função é dada por f de x, y, z igual a x sobre y elevado a z. O ponto A, neste caso, tem coordenadas 1, 1, 1. E o vetor V tem coordenadas 2, 1, menos 1. Vamos fazer como fizemos no exercício anterior. Primeiro passo. No primeiro passo, vamos achar o gradiente da função no ponto A. Para isso, vamos fazer as derivadas parciais de primeira ordem. A derivada parcial de f em ordem a x, como x está elevado a um expoente que é uma constante, a regra de derivação que vamos usar é de u elevado a n. Vou escrever aqui, que é n vezes u elevado a n menos 1 vezes u'. Ou seja, z vezes x sobre y elevado a z menos 1 vezes a derivada de x sobre y em ordem a x. Isto é, z vezes x sobre y elevado a z menos 1 vezes a derivada de x em ordem a x é 1 vezes y menos x vezes a derivada de y em ordem a x é 0 sobre o denominador ao quadrado. A regra que eu acabei de usar é a regra do quociente, u sobre v, que diz-me que fico com u' vezes v menos u vezes v', tudo a dividir por v quadrado. Isto quer dizer que
ficamos com z vezes x sobre y elevado a z menos 1 vezes, esta parte é zero, e aqui podemos cortar o y com um y de baixo, ficando apenas 1 sobre y. De forma simplificada, ficamos com z sobre y vezes x sobre y elevado a z menos 1. Esta é a derivada parcial de f em ordem a x. Continuando, derivada parcial de f em ordem a y. A regra que vamos usar é a mesma. Vou aqui escrever a função inicial para não... Então, a nossa função inicial é x sobre y elevado a z. E estamos a fazer a derivada parcial em ordem a y. Usando a mesma regra, ficamos com z vezes x sobre y elevado a z menos 1 vezes a derivada de x sobre y em ordem a y. Mais uma vez, o que falta derivar vai ser pela regra do quociente. Então, a derivada de x em ordem a y é 0 vezes y, menos a derivada de y em ordem a y é 1. Então, fica menos x vezes 1 sobre y ao quadrado. O resultado simplificado vai ser z vezes x sobre y elevado a z menos 1 vezes menos x sobre y quadrado. E, se nós quisermos simplificar este resultado, obtemos menos z vezes x elevado a z menos 1 vezes x, fica x elevado a z. E no denominador, y elevado a z menos 1 vezes y ao quadrado, fica y elevado a z mais 1. E este é o nosso resultado simplificado. Ou seja, o que temos aqui é a derivada parcial em ordem a y. Falta-nos derivar a função em ordem a z. A derivada parcial de f em ordem a z, a regra que vamos usar para derivar já não vai ser a mesma. Porquê? Porque como a variável é z e z está no expoente, a regra de derivação que temos que usar é a elevado a u, uma vez que a variável está no expoente e a sua derivada é u' vezes a elevado a u vezes ln de a. Logo, obtemos a derivada de z, que é 1, vezes x sobre y elevado a z, vezes ln de x sobre y. Ou seja, temos tudo para podermos escrever o gradiente da nossa função. Então, o gradiente de f vai ser dado por o vetor z sobre y vezes x sobre y elevado a z menos 1, vírgula, menos z vezes x elevado a z sobre y elevado a z mais 1, vírgula, x sobre y elevado a z vezes ln de x sobre y. E agora queremos saber o valor do gradiente de f no ponto A. Isto é, gradiente de f no ponto com coordenadas 1,
1. Então, vamos obter 1 menos 1 e 0. O que é que eu fiz? Substituí no gradiente da função o x por 1, o y por 1 e o z por 1. Temos tudo para irmos para o segundo passo. Segundo passo, vamos verificar se o nosso vetor é unitário. O vetor v tem coordenadas 2, 1, menos 1. Para verificarmos se é unitário, vamos ter que achar a sua norma. A norma de v vai ser a raiz de cada uma das componentes ao quadrado, isto é, 2 quadrado mais 1 quadrado mais menos 1 quadrado. Que vai dar 2 ao quadrado, 4, mais 1. Isto é, vai dar raiz de 6. Ou seja, não deu 1, o que quer dizer que não é unitário. Então, quando o vetor não é unitário, isso quer dizer que temos que torná-lo unitário. Como? Achando o seu versor. E como é que se acha o versor de um vetor? Pega-se no vetor que temos, com coordenadas 2, 1, menos 1, e a cada componente divide-se pela norma que nós tínhamos. Isto é, 2 dividido por raiz de 6, 1 dividido por raiz de 6 e menos 1 dividido por raiz de 6. E neste momento temos tudo para calcular a derivada direcional. Então, terceiro passo. A derivada direcional da função f no ponto A sob a direção do vetor v é igual ao gradiente da função no ponto 1, produto interno com o versor de v. Como no primeiro e segundo passo fizemos o cálculo tanto do gradiente da função no ponto como do versor de v, neste terceiro passo vamos buscar esse resultado e fazer o seu produto interno. O gradiente da função no ponto deu 1 menos 1, 0. Produto interno, o versor de v deu o vetor com coordenadas 2 raiz de 6, 1 raiz de 6 e menos 1 raiz de 6. O seu produto interno vai ficar 2 raiz de 6 mais menos 1 raiz de 6 mais 0. Isto é, 2 raiz de 6 menos 1 raiz de 6 dá-me com resultado final 1 raiz de 6. Ou seja, provamos que a derivada direcional da função no ponto 1, sob a direção de v tem como resultado final 1 sobre raiz de 6. Terminamos assim a aula. Vou deixar-te um desafio. Não te esqueças de subscrever o canal.